Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos! Boa tarde! Que bênção! Bênção estarmos juntos mais uma vez. A gente está chegando já perto do final do ano. Continuamos com essa nossa leitura comunitária das Escrituras. Nós continuamos buscando ao Senhor, estudando a palavra de Deus. Que privilégio, meus irmãos. E como você está? Como está a sua vida devocional? Seu tempo de leitura das Escrituras, de meditação nelas diariamente? Seu tempo de oração, de conversa com Deus diariamente? Não se esqueça, meu irmão, isso é a essência da nossa vida cristã, é relacionamento com Deus, não é não? Bom, hoje nós vamos estudar 1 Samuel, capítulo 12. Mas, antes de tudo, vamos louvar a Deus, não é não? Chama todo mundo, compartilha o link, traz a turma para louvar, para orar e para estudar a palavra com a gente. Vamos louvar! Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O meu amor por ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O teu amor por ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor.
Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos no início. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Cantemos Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Aleluia, bênção, glória a Deus, que lindos louvores. Agora, tempo de oração. Coloca o teu motivo de oração aí no chat. Vamos orar uns pelos outros. Nós temos sempre feito algumas orações, né, que a gente repete, a gente mantém, porque a gente sabe do tanto que essas situações demandam de um agir, demandam da graça, de um derramar especial da graça de Deus. Então a gente continua orando pelas nossas congregações, pelos nossos líderes, pelas nossas famílias, pelos irmãos que estão enlutados, enfermos, desempregados, endividados. A gente continua orando pela nossa liderança, orando pela vida uns dos outros. Coloca o seu motivo de oração no chat, para a gente poder, durante a semana, orar pelas causas específicas uns dos outros. Tá bom? Vamos orar. Ó Senhor, que privilégio, Pai, é que temos o único e verdadeiro Deus, temos o Deus Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, a quem clamar. Nós temos a Ti para recorrer acerca das causas das nossas vidas. Nós temos a Ti para buscar, para nos proteger, para nos guardar e para nos direcionar em todas as questões de nossas vidas. Não apenas nas grandes, nas pequenas também. Tu és o Deus que nos guarda, que nos ama e que cuida de cada um de nós. Louvado seja o Teu nome, Pai.
Senhor, nós queremos orar inicialmente pela nossa liderança, começando pela nossa liderança espiritual, estes homens que tu levantaste para nos falar, nos lembrar, nos admoestar, nos exortar acerca da tua palavra, acerca de ti, acerca da nossa vida, nossa nova vida, vida esta que tu nos deste. Abençoa, Senhor, os nossos pastores, abençoa os nossos presbíteros, os diáconos, abençoa toda a liderança, Pai, de ministérios, de pequenos grupos. Ó, Senhor, continua dando a eles a intrepidez, a alegria de te servir, a alegria de saber que seus nomes estão escritos no livro da vida. Ó, Pai, nos abençoa com a liderança que tu tens nos dado. Mas nós rogamos também pela nossa liderança política. Esse ano que iniciará em breve é ano de eleição, ano de novas definições, de novas diretrizes em um cenário político aqui no Brasil, Pai. Então abençoa esse país, nos dá líderes que nos levem a Ti, nos dá líderes que abençoem o povo, nos dá líderes que lutem contra a injustiça, lutem contra a violência, nos dá líderes que nos revelem mais de um Deus gracioso, poderoso e misericordioso e amoroso que és Tu, Pai. Senhor, queremos Te rogar também pelas nossas congregações, essas igrejas que Tu tens levantado para si mesmo, esses irmãos que são parte do Teu corpo, parte da família que Tu nos deste. Abençoa, Senhor, a liderança de cada congregação aqui da Igreja Presbiteriana das Graças. Abençoa a liderança, abençoa os irmãos que ali congregam. Ó, Senhor, continua dando a eles da Tua saúde, saúde espiritual, para crescimento e amadurecimento de cada um deles. Continua, Pai, fazendo com que eles olhem para Ti, que eles não olhem simplesmente uns para os outros, ou para os tempos, ou para a sociedade, mas que eles caminhem olhando para Ti. Rogamos também, Senhor, pelos irmãos que estão enfermos, estão com algum motivo, por algum motivo acamados. Ó, Pai, Tu conheces o Teu povo individualmente. Tu conheces cada um de nós intimamente. Tu nos conheces pelos nossos nomes. É assim que a Tua palavra nos diz. Então, sê com esses nossos irmãos que estão passando por lutas de saúde, momentos de dificuldade na sua saúde. Ó, Senhor, dá a eles que esse tempo seja um tempo de ainda mais intimidade contigo, de ainda mais fortalecimento da fé, de ainda mais maturidade espiritual. Mas, ó Senhor, que também esse caminhar contigo seja para eles um tempo de abreviamento desse período de enfermidade. Que Tu tragas a cura, que tu tragas o renovo da saúde, que Tu tragas a força, que Tu tragas mais de Ti para esses irmãos. Queremos Te rogar também, Pai, por aqueles que por algum motivo estão endividados, ou também aqueles que estão desempregados. Senhor, venha ao socorro do Teu povo. Nos dá um novo tempo, Pai, contigo em nossas questões profissionais, financeiras e assim por diante. Abençoa também, Pai, nossas famílias. Abençoa as famílias que têm algum membro que está longe dos seus caminhos, traz de volta essas pessoas. Mas, ó Pai, abençoa as nossas famílias, nos guarda dos assaltos que os nossos tempos, que a nossa cultura tem feito contra a família, que as pessoas, que o mundo perceba a bênção que é essa instituição que Tu criaste, Pai, que se chama família. Senhor, abençoa também este momento de pastoreio. Fala conosco, Pai. Apesar de mim, fala conosco, é o que nós Te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, primeiro livro de Samuel, capítulo 12, esse é um momento bem peculiar, porque
até aqui, né, ou até antes daqui, até o capítulo 11, e especificamente no capítulo 11, nós vimos o rei Saul, ele sendo ungido, escolhido, sendo proclamado rei, diante daquele pedido, né, que o povo fez lá para o profeta Samuel. E o capítulo 12 inicia no momento em que o povo ainda está em Gilgal, né? Imediatamente após a cerimônia ali de reafirmação do rei Saul. E em muitos sentidos, o discurso de Samuel ao povo funciona como uma espécie de cerimônia de renovação da aliança. A aliança de Deus para com o seu povo, né? Mas por que renovar a aliança? Vejam, esse novo tempo de coroação do rei, né, não é apenas uma mudança de liderança, não é apenas Samuel que não é mais o líder e agora é Saul. Não é sobre isso, mas é uma mudança na forma de governo e, portanto, uma mudança na maneira como Deus administrará a justiça da aliança sobre o seu povo. Enquanto que nos 3 séculos anteriores, a justiça de Deus ela era administrada por meio de juízes, agora ela passaria a ser exercida através de um monarca, através de um rei. E lá no capítulo 8, a gente viu Samuel, né, explicando para o povo que o que ter um rei significaria. Que isso seria assim, o rei ele teria autoridade para fazer todo tipo de determinações contra o povo. Ou sobre o povo, né? Não necessariamente contra, mas sobre o povo. Contudo, apesar dessas determinações do rei, que em muitos casos tornaria muito mais difícil obedecer às leis de Deus, era exatamente isso que o povo deveria continuar a fazer. Eles deveriam continuar a obedecer a Deus, segundo a aliança que Deus tinha estabelecido através de Moisés. Nesse aspecto, nada havia mudado. A lei de Deus permanecia intacta. Vamos ao texto? Como de costume, a gente vai lendo, vai conversando, tá joia? Então, 1 Samuel 12, versículo 1. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui. Testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vô-lo restituirei. No versículo 1, aqui, né, nesse texto que a gente leu até agora, Samuel ele está entregando formalmente, né, o cetro da autoridade política de Israel a Saul. E dizendo ali ao povo, né, olha, aí está o rei de vocês, caminhando em frente a vocês. Eu caminhei, né, à frente de vocês desde a minha juventude até hoje. Mas a partir de agora é o rei que vocês escolheram, que vocês pediram, né? E a partir do versículo 3, Samuel ele faz meio que um acerto de contas ali com o povo. E ao mesmo tempo ele declara, né, a sua inocência, que eles não estavam clamando por um rei porque Samuel foi injusto, de alguma forma defraudou alguém, né? Foram, na verdade, as pessoas e não Samuel que insistiram em ter um rei terreno. E agora que tem esse rei, chegou o momento do povo reconhecer publicamente que Samuel nunca tinha feito mal algum a eles, muito pelo contrário.
Samuel não tinha nenhuma culpa, não tinha exercido algum tipo de liderança inadequada, e ele não tomou nada de ninguém, ele não defraudou ninguém, né? A palavra que o texto traz, que é traduzida como tomar, é lakak. E ela é repetida nesse relato, desse texto, para criar um contraste claro entre Samuel, o juiz de Deus, que serviu sem tomar, e a nova monarquia de Israel, que tomará sem servir. Embora o povo tenha sido ingênuo e espiritualmente cego mesmo, né, ao exigir uma nova forma de governo, agora eles são obrigados a admitir publicamente, diante de Deus, que Samuel foi justo, que Samuel foi honesto e que, de modo algum, merecia a forma abrupta e desrespeitosa com que ele estava sendo descartado, né? A sua liderança estava sendo descartada. Assim, Samuel pede que o povo declare, né, que qualquer acusação que eles tenham contra ele. E o fato é que o povo reconhece, né, que Samuel o serviu fielmente e não lhes causou dano algum. Vamos lá, vamos ver essa parte, versículo 4. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é, hoje, testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então disse Samuel ao povo: testemunha é o Senhor, que escolheu a Moisés e a Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui e pleitearei convosco perante o Senhor, relativamente a todos os seus atos de justiça, que faz a vós outros e a vossos pais. No versículo 6, a situação se inverte, né? O que se segue equivale a um discurso jurídico formal mesmo. Samuel ele se apresentou voluntariamente diante do povo, oferecendo-lhes essa oportunidade, né, do povo acusá-lo de qualquer irregularidade que ele tivesse cometido. E como não foi encontrado nenhuma culpa em Samuel, ele agora começa a acusar o povo. E como se fosse um promotor num tribunal de justiça, Samuel constrói um caso contra o povo hebreu e contra os seus líderes. E a história ela começa com os atos justos que o Senhor realizou em favor de Israel e libertou o povo do Egito e conduziu o povo até aquela terra prometida, a terra que agora era deles. E a palavra que o texto usa para atos justos de Deus é tzedakah, que significa os atos de misericórdia, os atos de bondade, os atos graciosos de Deus, como o salmista diz, né? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. Não é por causa de mim, é por causa de Deus. Não envolve qualquer mérito por parte daquele que recebe. E assim é a nossa vida, meus irmãos. É instrutivo para nós, é didático para nós aprendermos que na economia de Deus, sua justiça consiste em praticar atos de misericórdia, bondade e graça para com o seu povo e do seu povo para uns com os outros, conforme é estabelecida na palavra de Deus. Esses atos de justiça, esse tzedakah, é profundamente mal compreendido, especialmente dentro do cristianismo, né? Porque, biblicamente, quando a gente fala de justiça, a gente está falando, de um lado, uma condição ou um status que foi concedido a nós por Deus, né? Ou
Por outro lado, os atos de justiça são obras que nós realizamos de forma concreta e ativa, com um objetivo muito claro de acolher, apoiar, sustentar, amar o próximo, né? A palavra nos diz que, o próprio Jesus nos diz, na verdade, né, que Deus criou de antemão as boas obras para que nós andássemos nelas. Então, a nossa vida, a nossa nova vida em Jesus, a nossa fé, ela se mostra viva quando nós andamos nesses atos de justiça. E Jesus disse quais são os atos de justiça. Ele fala, olha, o mundo saberá que vocês são meus quando vocês amarem uns aos outros. E o amor aqui é literalmente a forma de amor de Jesus para conosco, ou seja, um amor que nos leva a Deus. Então, qualquer que seja o ato de justiça, o ato de bondade, de misericórdia, de graça, que você possa pensar, meu irmão, se não tem ali como ponto principal levar o irmão a Deus, está faltando alguma coisa. Biblicamente falando, está faltando alguma coisa. Então, eu não sei quais são as situações dos relacionamentos que você tem vivido, as demandas que as pessoas chegam até você. E talvez você conheça algum irmão que está endividado, algum irmão que está sem emprego, algum irmão que está com algum conflito em relacionamento. E deixa eu falar uma coisa para vocês, meu irmão. O ato de justiça, misericórdia e graça que Deus quer que você exerça sobre a vida desse irmão é chamar eles de novo para o centro do Evangelho. O judaísmo, né, a fé judaica, geralmente concentra-se muito na questão do status que Deus colocou sobre o povo. E me parece que a fé cristã, que não a fé genuína, mas a forma como a igreja tem entendido atos de justiça nos nossos dias, migra muito para a questão de atos de caridade. E isso é um equívoco, né? Qualquer que seja o polo, isso é um equívoco, porque atos de justiça de Deus deveria englobar tudo isso. Então, ninguém pode esperar alcançar o primeiro tipo de justiça, né? Ou seja, a justiça que Deus imputa sobre nós por meio de obras. Contudo, uma vez que a justiça nos foi concedida graciosamente por Deus, a nossa vida não tem como fugir, não tem como evitar o segundo ato de justiça, o segundo tipo de justiça, no qual as obras têm esse ponto central. Então, continuando, no versículo 7, o povo está sendo instruído a comparecer perante o juiz, que é o próprio Deus. E eles devem se colocar como réus diante de Deus, para que Samuel apresente agora a sua acusação como um promotor em julgamento. Vamos ver agora as palavras de Samuel, versículo 8, mais um pouquinho aqui até o 12. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos dos nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou a Jerubaal, vocês se lembram, Gideão, né? E a Baraque, a Jefté e a Samuel, e vos livrou das mãos de vossos inimigos em redor. E habitastes em segurança, vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor, vosso Deus, era o vosso rei.
Então vejam, né? Qual foi o exemplo que o povo de Israel pegou? Foi Naás, o rei dos filhos de Amon, o rei dos amonitas. Mas falando aqui desse trecho, né, que a gente leu, Samuel relembra o povo que depois que Jacó foi para o Egito para habitar ali e fugir do período de seca e fome, né, os israelitas foram feitos escravos no Egito, clamaram a Deus por libertação, Deus concedeu a eles a libertação e levou eles para Canaã. Contudo, os antepassados dessa geração atual lá do povo de Israel, eles responderam aos atos salvadores de Deus com infidelidade. Eles apostataram, começaram a servir a outros deuses e, em resposta, Deus agiu com justiça, Deus os puniu e entregou eles ao rei de Azor, né, aos filisteus e ao rei de Moabe, entre outros, tá? O que temos aqui é Samuel recapitulando um tema bem conhecido do livro de Juízes, aquele ciclo, né, que o povo tinha paz, depois pecava, aí eles eram oprimidos por um outro povo, clamavam a Deus por um libertador, Deus levantava um juiz que libertava o povo vivia em paz e o ciclo todo voltava, né? Bom, como a era dos juízes era o contexto no qual os atuais habitantes de Canaã haviam nascido e como esse período foi marcado por essa constante recaída do povo de Israel na apostasia, Samuel invocou ali o nome dos heróis mais recentes, né, passando por Gideão até ele mesmo. E o versículo 12 acrescenta aquela informação nova e interessante, né, que Samuel ele diz, olha, vocês viram o desempenho, a forma como Naás liderava o povo, e isso encantou vocês, isso fez o olho de vocês brilharem. Então vocês querem um padrão de governo sobre a vida de vocês conforme o mundo, não conforme Deus tinha preparado para vocês. Portanto, a condição política, no momento em que os líderes de Israel exigiram que Samuel ungisse um rei, era a seguinte: os filisteus a oeste estavam ameaçando. Naás a leste estava em movimento para também ali ameaçá-los, né? E os líderes do povo de Israel naquele momento estavam sendo pressionados ali pelos dois lados e como que, né, nessa tenaz, nesse cabo de guerra, eles precisavam, eles queriam, eles almejaram um líder militar, um rei para protegê-los. Eles esqueceram que eles tinham o Rei dos Reis. Versículo 13. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor, vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como o foi contra os vossos pais. Então vejam, esses versículos, em especial 14 e 15, eles trazem um tom muito familiar para aquele povo, que era esse tom da aliança. Basicamente, os versículos 14 e 15 resumem aquele funcionamento, aquele fundamento condicional da aliança mosaica, usando aquela fórmula padrão do se então, né? Se tanto vocês quanto o rei que governa sobre vocês permanecerem fiéis, obedientes, seguidores de Deus, então as coisas vão continuar bem. Mas, se vocês, ou o rei que está sobre vocês, né, deixar de obedecer a Deus, se recusarem a adorar a Deus, então haverá maldição, haverá opressão contra vocês. E percebam, meus irmãos, deixa eu tentar extrapolar
essa lógica de aliança aqui para as nossas vidas. Nós nunca conseguiríamos permanecer obedientes à lei, cumprir a lei integralmente. Então, o que a vida tinha para nós era o inferno. Mas Jesus morreu pelas consequências eternas e espirituais do meu pecado e do seu pecado, meu irmão. E por causa disso, por causa dos méritos de Cristo, nós cumprimos a lei. Nós obedecemos a Deus. Então, por causa de Cristo, podemos e iremos gozar a plenitude da vida eterna com Deus. O se e então da aliança de Deus, ele é completo, ele é satisfeito plenamente em Cristo. Avançando no texto, versículo 16. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor e dará trovões e chuva. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então, só contextualizando, irmãos, era o tempo da cega, era o tempo do plantio ali, da colheita, né? Então não era tempo, naturalmente, não era um tempo de chuva. E Samuel falou: olha, eu vou orar a Deus, ele vai mandar uma chuva grande, uma chuva forte, vai cair até trovão. Só para vocês verem que o que eu estou falando é verdade diante de Deus. E Samuel diz a Israel que imediatamente ali o céu iria se fechar, iriam cair trovões, e o povo precisava entender a gravidade do pecado que eles tinham cometido. Ao final daquele dia, Samuel tinha toda a atenção do povo, né? Não era para menos. E o povo de Israel compreendeu plenamente a gravidade da sua insensatez e o quão ofensivo tinha sido rejeitar a Deus, não a Samuel, rejeitar a Deus como um rei em favor de um simples homem, né? E aí eles imploram a Samuel: Samuel, implora a Deus para que não nos mate. Eles confessam o pecado, eles também falam de toda a perversidade que os levou a tomar essa decisão, que é, de verdade, né, desastrosa. No entanto, em vez de Samuel lhes trazer ainda mais más notícias ou trazer condenação, ele diz assim: não tenham medo. O que Samuel vai falar em seguida agora para o povo é tão importante e tão pertinente às nossas próprias vidas, que eu quero que a gente leia essa passagem junto. Pega aí, abre a tua Bíblia, porque é um momento muito precioso de Deus para com o seu povo de todas as eras, de todas as gerações. Vejam aqui versículo 20. Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo esse mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs, que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo. Vou repetir isso aqui. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Meu irmão, se você é povo de Deus, Ele não te desamparará. Versículo 23.
Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. O texto é claro, o texto é muito forte. E aí deixa eu falar aqui. Qual foi o seu pecado, meu irmão? Qual foi o seu pecado, minha irmã? Você, por acaso, foi infiel ao seu cônjuge? Ele ou ela se separou? A família foi destruída? E agora? Ou será que você roubou alguém? Sei lá, roubou o dinheiro de alguém, defraudou outra pessoa, roubou um carro? Você está na prisão? Tá, agora tem uma ficha criminal para o resto da sua vida aqui. E agora? O pecado, ele é literalmente esse abandono, o abandonar a Deus. É o homem abandonando a Deus em busca de um prazer pessoal. E ao fazer isso, a gente se envolve com tantas coisas terríveis, né? A gente se envolve com drogas ilícitas, com imoralidade sexual, e acabam chegando consequências sobre nossas vidas, perde emprego, perde casa, perde reputação, e quando essas consequências chegam, a gente fala, e agora? E agora? E esse texto, ele fala pra gente entender o seu pecado, e Deus, como um pai, está nos chamando, volta para casa. Não vive mais essa vida. Isso aconteceu. Mas agora, vive a vida que eu preparei para você. Uma vida de obediência, de dependência total de Deus. Meu irmão, Deus nos chama. Voltemos para a casa do nosso Pai. Amém? Vamos orar? Ó Senhor, o nosso coração pesa. Pesa por conta dos nossos pecados. Mas ao mesmo tempo, a vida que Tu nos dá é uma vida leve, é uma vida de paz. Porque os nossos pecados, o preço deles, foi pago na cruz por Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Senhor, nos faz olhar para Ti. Apesar das dificuldades, apesar das consequências dos nossos pecados, nos faz entender que há uma vida muito boa para viver ao Seu lado. E essa vida, ela se torna melhor à medida que Te conhecemos mais, à medida que somos mais íntimos de Ti, e alcançará a plenitude na eternidade, onde viveremos ao Teu lado, de uma forma perfeita, de uma forma plena. Ó Senhor, obrigado por este texto, obrigado por cada irmão que está acompanhando esse momento de pastoreio. Enche-nos, Pai, dessa certeza, dessa alegria e do Seu Santo Espírito. É o que Te clamamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos para o último louvor? Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo,
tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos no início, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor.